Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Insight ESACast, o videocast da Michelin Connected Fleet, feito para a gente conversar sobre inovações, sustentabilidade e todas as estratégias de diferenciação dos insights no nosso mercado de transporte. Nós estamos aqui diretamente do stand da Michelin Connected Fleet na Fenatran, um dos maiores eventos do país, exatamente para conversar com nossos dois convidados desse nosso episódio. Primeiramente, obrigado pela participação, pela presença de vocês aqui. Nós vamos conversar hoje sobre serviços, agregando valor contínuo para as nossas estratégias, para os nossos negócios. E aí vou começar aqui apresentando os nossos convidados. Temos aqui com a gente o diretor da Mercedes-Benz Brasil. Ele é mestre, ele tem um MBA em administração de empresas e com um histórico super consolidado aqui na indústria automotiva, responsável pelo planejamento de negócios, venda de peças, gestão de frotas, gestão de contas. Ele é diretor de peças e serviços na Mercedes-Benz Brasil. Silvio Renan, seja bem-vindo, Silvio. André, muito obrigado pelo convite, também ao Léo. É um prazer estar participando desse podcast com a Michelin Connect e com os colegas que estão acompanhando aqui essa transmissão. Obrigado você pela presença, o prazer é nosso, viu, meu querido? E temos também aqui o gerente de desenvolvimento de negócios, Léo Luque. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado, André. Obrigado pelo convite, né? Acho que é legal participar aqui desse bate-papo interessante. E estar com um parceiro já, que é o Silvio, né? Que foi um dos responsáveis também por a gente ter já parceria com a Mercedes no tema de serviços. Então, é um prazer. Bom, bora conversar então, tô a fim de conhecer algumas informações importantes de vocês, mas Silvio, queria saber, tô sabendo aqui que você é quase uma autoridade no setor automobilístico, assim. Quanto tempo de carreira no mercado, Silvio? É quase 30 anos. Opa! Aí, destes, 9 anos, ano que vem com 10 anos de Mercedes-Benz e 5 anos talvez na parte de vendas, mas 25 anos com experiência no famoso pós-venda, trabalhando aí com peças e serviços. Inclusive com experiência internacional. Tive a oportunidade de ser expatriado na Venezuela por 3 anos e também no México por 2 anos trabalhando com serviços, peças e pós-venda. Fora do script, mas agora quero saber, tem especificidades, tem características específicas de cada um desses países no ponto de vista de serviços, por exemplo, no mercado? Tem. Inclusive a gente, antes de ir para o programa de expatriado, a gente faz um treinamento transcultural para poder entender essas especificidades, né? Então, por exemplo, tanto o mercado venezuelano quanto o mexicano, eles têm muita influência do mercado americano. Sim. Então, quando você vem trazer uma proposta de caminhão com produto e serviço europeu, você precisa adaptar essa proposta para a vivência ou para o entendimento do mercado, para poder transformar isso em solução na visão do cliente local, né? Então, é uma experiência rica, mas também desafiadora, porque como existe uma influência de um outro mercado com outra realidade, caminhões bicudos, semi-reboque geralmente com 2 eixos, e aí quando você vai comparar caminhão contra caminhão, você tem enormes espaços de cabina, motorização muito grande, aí a proposta, talvez europeia, ela tem a ver mais com eficiência energética, aproveitamento de espaço, aproveitamento do próprio espaço de semi-reboque, aí você precisa combinar características para poder ter uma abordagem de solução na visão dos clientes locais, né? Além das condições e características das estradas de cada país também, né, Silvio? Que traz influência para o negócio como um todo, né? Diretamente, não traz? Sem dúvida. Aí, por exemplo, quando você vai olhar os Estados Unidos, as estradas são muito amplas e permitem caminhões muito grandes. Uhum. Quando você vai para o México, já tem algumas autopistas e rodovias bem estruturadas. A Venezuela, eu diria que ela tem talvez mais carência de infraestrutura que o próprio Brasil. Então você precisa adaptar a solução tecnológica para a realidade de infraestrutura do país, né? Que legal, muito bom. Bom, bora conversar então, que eu tô com aqui algumas perguntas preparadas para a gente bater esse papo, mas eu queria começar entendendo como é que os serviços de pós-venda, né, a gente abre esse guarda-chuva de pós-venda, mas como é que esses serviços podem agregar valor para a estratégia como um todo, assim, e de uma forma contínua para as montadoras, como por exemplo para a Mercedes-Benz? Legal. Então, quando a gente vai falar do ciclo de uso, né, porque quando a gente olha veículos comerciais, caminhões e ônibus, a gente tem 2 ciclos bem distintos, André. Primeiro é o ciclo da venda. Então, muitas vezes ele passa por meses, né? Entre você identificar o cliente, discutir a necessidade, discutir a aplicação, aí você discute o veículo mais o implemento, aí você discute o pacote de serviços, aí você vai discutir o crédito, aí finalmente você vai
discutir condições comerciais para fechar o negócio, mandar programar o veículo e dali algumas semanas ele fica pronto para você fazer o faturamento. Aham. A partir desse momento da entrega técnica começa a jornada de uso. A jornada de uso tem uma série de atividades que você precisa confirmar o valor que você tratou com o cliente na venda. Então você tem a própria entrega técnica, você tem os treinamentos, você tem os acessórios, você tem as revisões de garantia, você tem o suporte de garantia, você tem o atendimento de peças, você tem serviços digitais de telemetria, conectividade, você tem outros processos que estão no entorno desses serviços para poder garantir disponibilidade para o cliente. Então, essa jornada, ela se dá através de alguns contatos ao longo do ano e muitas vezes o cliente ele fica com o veículo durante 5, 7, 8, 10 anos. Aham. E você precisa garantir boas experiências em todos esses pontos de contato que você tem com o cliente durante essa jornada de uso. Quando a gente olha o pós-venda, para tentar resumir, no passado, o pós-venda para veículo comercial era muito mais assistencial. Quebrou, conserta e eu precisaria ter uma resposta relativamente boa. Manutenção, assim, né? Manutenção geral. Aham. Hoje em dia, o transporte rodoviário de cargas, ele olha muito por duas variáveis fundamentais. Uma diz respeito à disponibilidade, que é o uptime. Então, as empresas precisam oferecer soluções, serviços, conectividade para poder garantir a máxima disponibilidade do veículo. Aham. E o segundo é o TCO, que é o custo operacional total, custo de propriedade. Então, quando você olha TCO estático, que conversa mais com as manutenções preventivas, e o TCO dinâmico, você precisa também buscar formas de comprovar que você tem um custo entre consumo de combustível, entre disponibilidade, entre preço de revenda do usado, manutenção preventiva, manutenção corretiva, custo das peças. Então você vai conformar um custo de utilização, um custo de propriedade otimizado para que o cliente possa te ter como parceiro no longo prazo. É contínua, né? Uma jornada contínua, né? Exato, ela vai se renovando a cada ciclo, a cada período. Quando a gente olha o futuro, eu diria que ele está muito vinculado, primeiro, à eficiência logística. Aham. Então eu posso dar um exemplo, se você tiver um carro e você usar 1 hora por dia e você tem 24 horas no dia, então você tem uma eficiência inferior a 10% da Sim. utilização desse veículo. Aham. Se você tem um caminhão e aí das 8 horas por dia você está operando só 4 horas carregado, agregando valor, você deve ter uma eficiência aí de transporte algo ao redor de 15%. Então, como você vai criar serviços, soluções, conectividade para poder melhorar o ecossistema do transporte e permitir uma eficiência logística aprimorada? Isso é um aspecto. Um segundo aspecto diz respeito às soluções digitais. E aí eu acho que a conectividade, a segurança do transporte, os serviços digitais jogam um papel fundamental. Então, é como se você olhasse o caminhão como um grande celular. Aham. E quais os aplicativos ou serviços digitais que você vai desenvolver, que pode ser para o motorista, pode ser para consumo de combustível, pode ser para gestão de frota, Para pode ser montadora, para para o embarcador, pode ser para o cliente final, quando você está olhando o last mile. Aham. Então, é um sem fim de possibilidades que as empresas vão estar trabalhando para poder oferecer soluções customizadas para diferentes necessidades dos clientes. Se eu pudesse traduzir assim, Léo, eu quero também tua ajuda. É como se, além de vender, né, uma tecnologia, né, um equipamento, sei lá, uma super tecnologia, eu também preciso ajudar o meu cliente a usar essa tecnologia, né? Nós temos ali os dados, os insights e todos os recursos tecnológicos, mas eu também preciso garantir que o meu cliente, né, o usuário ali, o montador, o transportador, enfim, o motorista, saiba usar isso, né, Léo? Como é que os insights podem fazer parte dessa consultoria, né? É uma consultoria, né, Léo? Sem dúvida. E até um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho, André, antes de falar da parte de insights, né? Aham. Que hoje a gente fala muito sobre dados, então hoje o Big Data hoje, ele faz sentido que não faria, por exemplo, há 10 anos atrás. Você tinha uma quantidade de dados grande, mas ele não era capturado e nem existia capacidade de processamento. Mas deixa eu voltar um pouquinho, Aham. André, acho que é legal, acho que pegar um ponto que o Silvio falou muito bom, de serviços digitais e conectividade, né? E para a gente chegar nesse ponto, hoje existe uma dor grande do mercado brasileiro e também do México, né? Eu conheço mais a Colômbia. Eu tive experiência também de expatriado na É mesmo? Colômbia, exatamente. Até para abrir a operação da Sascar, que era Sascar e agora Michelin. United Fleet lá. E a necessidade, a gente tem lá alguns problemas parecidos com o que tem aqui,
Então a gente tem problemas com estradas, a gente tem problema com acidente, a legislação do motorista não é tão boa. Mas o que a gente tem aqui no Brasil, ele não é comparado com a Colômbia, talvez um pouco com o México e nenhum outro país em relação a roubo de veículos e cargas. Do ponto de vista de segurança mesmo, né? Como é que essa nossa tecnologia pode ajudar a segurança? Pensando em roubo da carga do veículo. Entende. Então, quando a gente fala de serviço conectividade, existem serviços também para mitigar o risco de roubo da carga do veículo. Olha só. E como o Silvio falou, os serviços digitais, né, que ele comentou inclusive que tem uma plataforma nova, o Flitboard agora está lançando uma plataforma nova, que é a plataforma de conectividade. Sim. E a gente, como provedor também de serviço, é complementar com a nossa solução de risco, né, para evitar o roubo. Então, quando a gente começa a identificar essas dores, a gente fala do roubo, a gente fala de consumo de combustível, a gente fala de comportamento do motorista, de prevenção de acidentes. E aí sim a gente começa a falar um pouco mais de insights e dados, né? Então, quando eu olho para a Colômbia, você tratava muito o tema de acidente, porque as ruas eram esburacadas, você tinha uma dificuldade. No Brasil a gente fala de acidente, a gente fala, como eu comentei, de roubo, a gente fala do consumo de combustível, a gente fala da má gestão dos pneus muitas vezes, né? Então, quando você tem uma ampla gama de necessidades, você começa a buscar informação em como capturar essa informação e gerir. Aí você vai através de sensores, você vai através de informação na CAN e tudo isso, né? Que legal. E hoje a gente entende que o mercado já está maduro o suficiente para tratar de gestão da informação e não apenas a necessidade que é o roubo. E aí a gente tem alguns aspectos interessantes do Brasil, né? O Brasil, ele é um país de dimensão continental. Sim. Onde você tem um norte e um nordeste muito diferente da região sul. Né? Condições de estrada, você diz, de mobilidade. Estrada, exatamente. Você tem aspectos sociais diferentes. Sim. Né? E se você não considerar isso tudo, você fica com uma visão cega que talvez um país menor da Europa não vai ter. Como, por exemplo, Alemanha ou França. Que são tem países, tamanhos de estados brasileiros, né, praticamente. Exato, né? Então, acho que esse aspecto ele está evoluindo. A gente hoje tem muito mais acesso à ferramenta. A inteligência artificial está abrindo um caminho para a gente conseguir, além de capturar e tratar, né? Ou seja, administrar esses dados, sempre respeitando a LGPD, Lei de Dados, mas já trazendo insights do que fazer. Então, a gente fala hoje da manutenção preditiva e prescritiva, né? Então, o que você deve fazer, o que vai acontecer e qual decisão você deve tomar. E às vezes até num ponto mais autônomo, mais avançado, já tomar decisão dependendo da gravidade do tema. A partir dos insights, a Sim. partir dos dados, né? A partir dos dados coletados e tratados. Preditiva e prescritiva. Exatamente. Os dados podem entrar em vários momentos do processo, né, da tomada de decisão, né? E é um ponto interessante que eu queria entender agora, como é que a tecnologia, né, como é que essa revolução digital também pode trazer influências para o negócio, né? Para o ponto de vista de produção, para o ponto de vista financeiro, praticamente, das montadoras, né? Como é que isso pode incrementar, Silvio? Os dados, os negócios, a tecnologia pode trazer essas consequências? Acho que o André tocou num ponto muito interessante, que você precisa entender as dores dos clientes. E aí, quando você apresenta a solução que trata das dores, muito provavelmente você vai ter apresentando uma alternativa que seja vencedor. Então, ele citou o caso do Cargo e Casco Security, né? Então, no Brasil, isso é fundamental. A maioria dos transportadores se preocupam em preservar o ativo, que é o caminhão, e em preservar também a carga. Então, por isso que a gente, olhando o ecossistema, tem essa parceria valiosa com a Michelin Connect Services, exatamente para a gente poder oferecer essas soluções dentro do nosso portfólio de serviços em parceria com eles, né? Que legal. Outra questão que faz muita diferença no transporte, e algumas transportadoras já investem nisso, outras ainda eu acho que tem bastante oportunidade, é a gestão dos pneus, que o André também mencionou. Então o pneu influencia no consumo. Um pneu novo, antes dele ter 5, 10%, eu sou especialista, o André, mas a pressão do pneu influencia no consumo. Se o pneu ele tem uma boa geometria de direção, ele influencia na performance, na durabilidade, sem dúvidas, do pneu. Então, quando ele está bem emparelhado, ele é o mesmo pneu de um lado e do outro, você também tem uma melhor performance do conjunto da operação. Então, se você consegue fazer uma gestão de dados inteligente de uns 5 variáveis dos pneus,
você consegue aumentar a vida útil do pneu, você, consequentemente, diminui o custo por quilômetro, por milímetro do pneu, e aí você vai estar agregando valor para a operação e para a gestão do cliente. E aí, por exemplo, tem uma oportunidade para você ter um FII ou uma cobrança recorrente para poder estar fazendo essa gestão. Claro. Aí do lado dos caminhões, aí, por exemplo, quando a gente faz a telemetria de dados, olhando mais o veículo, aí a gente tem a performance do motorista, ou dados para permitirem o treinamento do motorista. Eu já consegui ver a aplicação no Paraná para transporte de madeira, por exemplo, para o porto, em que entre a performance de consumo média convencional e a performance ótima, através da telemetria de dados e geração de relatórios diário, teve um delta de 35% no consumo. Louco. Aí você imagina o quanto isso significa de dinheiro ao longo de um ano numa frota de 200 caminhões. É impacto direto no Direto bolso, né? no resultado da operação do transportador. Então, se você consegue gerar um relatório que vai permitir a melhora considerável de todos os motoristas em detrimento da frota, aí também você tem uma oportunidade de ter uma receita recorrente. Claro. Eu acho que também no que diz respeito à gestão de manutenção, que é fundamental, né? Então, o negócio de caminhão ainda ele funciona muito com binômio de manutenção preventiva mais a corretiva. O esforço que a gente vem fazendo agora com dados, com inteligência, é a gente começar a trocar um pouco a corretiva pela preditiva. Então, o ideal é a gente se aproximar, por exemplo, da linha amarela na mineração ou em operações fechadas, ou mesmo quando você olha a aviação comercial. Então, se a gente conseguir combinar gestão de frota com telemetria, com dados, com análise de óleo, com algumas outras análises de código de falha do produto, e você antecipar problemas e, de repente, trocar a embreagem antes dela chegar no seu limite, ou fazer uma troca de um disco ou de uma lona de freio antes dela chegar no seu limite. Sem dúvida. Ou fazer uma reparação de um compressor de ar antes dele chegar no seu limite. Ou fazer algum tipo de ajuste numa turbina antes dela chegar no seu limite. E aí você conseguir combinar a preventiva mais a preditiva, com certeza você está diminuindo o custo de manutenção, e do outro lado você está aumentando a disponibilidade do cliente. Nesse tipo de abordagem você tem muita oportunidade de um lado, de estar fazendo com que o cliente tenha melhores resultados operacionais com o portfólio de produtos e serviços, e aí do outro lado você está criando chance e oportunidade para o OEM ou para um prestador de serviço, um parceiro, ele está gerando receita recorrente também com essa operação com os clientes. Que demais, muito legal. Poder também entender como é que os dados podem trazer impactos financeiros, né? Mas, Léo, também estava pensando aqui, do ponto de vista da mobilidade sustentável, né? Além dos recursos e dos impactos financeiros que a gente traz para o mercado, também temos uma consciência do todo, né? Como é que os serviços sustentáveis e essas inovações tecnológicas podem impulsionar, né? Claro que a reputação de marca, a imagem de marca também, toda a problemática ou as intenções, as oportunidades do ESG, mas com esse foco estratégico, né? Como é que essa consciência da mobilidade sustentável pode se transformar num diferencial competitivo dos nossos clientes, por exemplo? André, eu acho que a gente hoje está numa sociedade que está buscando cada vez mais essa consciência ecológica, né? E os nossos clientes hoje, os parceiros de todo o ecossistema, busca de fato serviços que possam encontrar os seus interesses. E, claro, como eu comentei, a redução da pegada de carbono, redução de emissão de gases nocivos, ela é uma pauta importante. Claro. Eu acho que o Brasil hoje está ainda evoluindo bastante, né, Silvio? Acho que a gente não tem muito ainda um cenário consolidado, né, como tem outras partes do mundo, principalmente Europa, na verdade, que já tem essa agenda mais clara, né? Mas aqueles que são grandes embarcadores, as montadoras, os grandes players desse mercado, e a gente também como prestador de serviço, a gente busca esse caminho. Então, quando a gente olha, por exemplo, que cada litro queimado, por exemplo, de diesel corresponde a uma quantidade de árvores, né? E a gente tem hoje o consumo do pneu, o consumo do combustível, enfim, a maneira que o motorista ele conduz, isso pode afetar, eu acho que existe já um caminho de, eu tenho um gap aqui importante do que eu quero e do que eu tenho hoje de operação. Sim. E eu tenho recursos hoje, não só das máquinas, né? Não só dos veículos rodando,
como da conscientização e a medição disso, né? Então, hoje a gente já tem indicação da plataforma de quantas árvores e quanto de CO2 você vai reduzir se você atingir um patamar de condução, né, ou dirigibilidade, como alguns gostam de falar mais bonito, responsável. Que legal. Então, isso há algum tempo atrás existia muito mais no discurso, mas hoje você tem medição disso, você tem medição do líquido Arla, né? Exato. O Arla, você tem coisas que antes não tinham, mas eu acho que a conscientização e o nosso trabalho de grandes empresas é importante nisso criar, porque senão os dados acabam sendo só dados. Claro. E o que a gente quer é justamente criar isso como insight para ir atuar na operação e melhorar a sociedade como um todo. Usar os dados, né, Silvio? Como é que... E lá na Mercedes-Benz, como é que tá essa pauta do ESG como diferencial competitivo, Silvio? Não, ela é muito importante, né? A gente tem que cada vez mais apostar, por exemplo, em economia circular. Então, a gente tem que trabalhar para diminuir a pegada de carbono, como o Léo mencionou. Então, por exemplo, a gente tem uma solução que a gente chama de Fleet Green. Então, através dos dados de telemetria, a gente mede as emissões de carbono. A gente, na verdade, acompanha 3 emissões principais: dióxido nitroso, de gás carbônico. Então, dentro dessa análise, o transportador consegue demonstrar se ele está conseguindo melhorar o consumo de combustível e, consequentemente, diminuir a pegada de carbono. Que legal. Dentro da plataforma, a gente tem um parceiro certificado da ONU, que ele consegue, inclusive, comercializar quando ele tem a diminuição da pegada de carbono, então ele transforma isso em valor para a própria empresa. Então, de um lado, ele está monitorando as emissões e faz tudo aquilo que você mede, você tem capacidade de conseguir evoluir ou melhorar, e aí, consequentemente, melhorar o nível de emissões. E a partir disso, dessa parceria dentro do Fleet Green, a gente consegue, inclusive, fazer com que o transportador ele tenha um retorno positivo com essa consciência ecológica. Nós também temos uma outra abordagem de economia circular, que é com o Renove. Então, a gente recebe core de motor diesel com 10 anos de utilização, por exemplo, com mais de 1 milhão de quilômetros, e a gente chega a aproveitar em peso 80% das peças para poder fazer todo o processo idêntico ao de um motor novo. Uau. Então a gente vai passar por forno, vai passar por tamboreamento, vai passar por usinagem, vai passar por retífica, e aí vai trocar as peças que têm um nível de desgaste, e aí no final do circuito a gente faz o teste desse motor para poder devolver ele para o mercado. Que legal. Então aí você tem um consumo, principalmente de aço ou derivados, muito menor, e com a possibilidade de estar retornando esse motor para poder rodar mais 800, 1 milhão de quilômetros, com a mesma garantia de um 0 quilômetro. Então, a gente faz isso com motores, faz isso com caixa de câmbio, faz isso com diferenciais, e a gente olha também para o ecossistema dos parceiros, aí a parte de freios, embreagem, pneus. Pneu talvez seja o que melhor, e a Michelin, eu acho que talvez seja a que melhor aproveita esse conceito, pela qualidade do seu produto e pela tecnologia que ela já tem consolidada para poder fazer a recalchutagem e o reaproveitamento das carcaças. Que legal. Sabidamente do mercado, acho que do transporte rodoviário, a Michelin talvez seja a que melhor oportuniza essa visão de economia circular para poder fazer com que o pneu tenha uma vida útil ainda maior e também diminuir os custos na ótica do cliente, né? Quando a gente faz essa visão de Renove, além de estar contribuindo para o meio ambiente, você também está diminuindo o custo para o cliente, que acaba sendo um casamento perfeito. Nós tivemos aqui nesse nosso papo um exemplo muito prático do chamado Insight as a Service, né? De como é que os dados podem nos ajudar no ponto de vista financeiro, ecológico, produção, logística, né? Adorei, muito legal, muito bom em poder entender como é que a sociedade, né, o mercado como um todo, as montadoras, está todo mundo se transformando, né, em busca de, claro, de otimizar seus negócios, sua lucratividade, mas também com essa consciência do todo, né, Silvio? Isso é muito importante nesse momento, né? Exato. Aí quando a gente olha para zero emissões, então a gente já tem ônibus elétrico e também está trazendo agora para testes caminhões elétricos de distribuição, tanto o e-Canter quanto o e-Actros. E aí essa visão de Truck as a Service ela fica ainda mais importante, porque normalmente a comercialização ela se dá para o Green Lease. Sim. Então Green Lease você está fazendo o rental do caminhão, mas também do serviço, também da telemetria, também da parte de gestão e acompanhamento da saúde das baterias, também da parte da gestão da operação, da infraestrutura que está no entorno para poder permitir essa operação dos veículos. Então
estar preparado para essa transição energética com essa visão as a service para todos os segmentos, eu acho que é vital para a gente poder ajudar nessa aceleração também dos zero emissões para o mercado brasileiro. Adorei. O futuro já começou, estamos vivendo ele, muito legal. Silvio, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, por todos esses insights que você nos trouxe. Mande nosso abraço para todo o time da Mercedes e continuamos juntos aí, né? Continuamos juntos. Uma vez mais agradecer o convite da Michelin Connect e desejar a vocês muito sucesso aqui na continuidade das atividades na Fenatran. Obrigado, meu querido. Léo, obrigado pela parceria. Todo abraço lá para o time também de desenvolvimento de produtos. E seguimos juntos aqui, Insight as a Service e as a Cast. Seguimos. Obrigado, André. Obrigado, Silvio, também, pela aula também do que está acontecendo. A gente fica feliz de ser co-participante disso tudo. Total. Também agradeço a você que nos acompanhou aqui no Insight as a Cast. Então não deixe também de acompanhar toda a comunicação oficial da Michelin. Connected Fleet, Michelin.com. Connected Fleet, Michelin.com. E lá você pode também acompanhar todas as redes sociais e conferir aqui esse bate-papo completo. A gente se encontra no próximo episódio do Insight as a Service. Até já!